Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e começo agradecendo grandemente a você pela graça da sua escuta, pela atenção, pelo carinho de seguir esse canal. Se é a primeira vez que você está passando aqui, vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações para você ser avisado toda vez que tiver novidades por aqui. Do que a gente vai falar agora? Nós vamos falar sobre maio astrológico, os movimentos astrológicos que estão acontecendo no mês de maio, que sim está recheado de muitas novidades, especialmente pelo fato de este mês conter a temporada de eclipses, a primeira temporada de eclipses do ano de 2022. Claro que o primeiro eclipse do ano ainda aconteceu no dia 30 de abril. Mesmo assim, a gente sente os efeitos principais desse eclipse ao longo do mês de maio. Afinal de contas, nós tivemos um eclipse solar que aconteceu numa lua nova, e uma lua nova normalmente repercute por 4 semanas. Então, ao longo do mês de maio é quando nós experimentamos os efeitos mais potentes desse eclipse. Também vamos lembrar que um eclipse é uma lunação superpotente, portanto, os seus efeitos extrapolam esse período básico de 4 semanas de uma lunação comum e se estendem aí pelos próximos 6 meses. De toda maneira, como já falei, é em maio que a gente vai perceber e vivenciar os efeitos mais potentes desse eclipse, especialmente porque, é claro, nós vamos ter um segundo eclipse lá na metade do mês. Então, de fato, este mês está intenso, está cheio de movimentos importantes, incluindo movimentos entre os planetas lentos, né? Ingressão de planeta lento, aspecto entre planetas lentos, que são os mais significativos e mais incomuns. Então, você já viu que tem muita coisa importante movimentando esse céu, e isso, claro, simboliza movimentos para nós aqui na Terra, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo também. Vamos ver o que tem nesse mês de maio? Eu vou compartilhar a minha tela para que você possa me acompanhar e perceber e ir vendo do que é que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha mandala astrológica para o mês de maio, está aqui no horário de meio-dia para Cuiabá. Mas antes eu queria só mostrar rapidamente esse eclipse solar que nós tivemos no dia 30 de abril. Não vou falar muito dele, porque eu já falei bastante numa live aqui no YouTube e em outra no Instagram. Então, foi um eclipse, uma lua nova, um eclipse a 10 de Touro, conjunto a Urano. Touro é regido por Vênus, que nesse dia estava em Peixes, casada com Júpiter, numa conjunção belíssima. Então, a gente faz uma análise de que esse eclipse ele pode ter uma conotação bem positiva, é um eclipse de Nodo Norte também. E, como eu disse, eu estou mostrando esse mapa novamente, porque, afinal de contas, a gente vive todo o mês de maio vibrando nessa lua nova que tivemos aí no último dia do mês de abril. E agora, começamos então a olhar efetivamente para o mês de maio. Então, aqui nós temos o 1º de maio. Agora, antes, eu vou enumerar os acontecimentos astrológicos mais importantes deste mês, antes de a gente ir para o cronológico, para o dia a dia do mês de maio. Bom, vamos lá. Como eu já disse, o mês é importantíssimo porque ele traz essa primeira temporada de eclipses do ano. Além disso, nós temos alguns movimentos entre os planetas lentos que conversam entre si. O primeiro movimento significativo é Júpiter. Júpiter, que é um planeta social, de expansão, de crescimento, chamado Grande Benéfico, é o primeiro dos planetas lentos. Júpiter faz um sextil a Plutão,
que é o primeiro aspecto maior depois que eles inauguraram um novo ciclo lá em 2020. Você lembra do fuzuê de 2020, né? Então, este é o primeiro aspecto maior deste ciclo de 12 anos, iniciado em 2020. Então, Júpiter faz um sextil a Plutão, depois ele também faz uma semiquadratura a Urano, outro planeta lento. O sextil é um ângulo de 60 graus, é um ângulo de harmonia entre os dois planetas, de cooperação. Já a semiquadratura é um ângulo de 45 graus, já é um ângulo um pouco mais tenso, um pouco mais irritante, já sugere uma certa fricção. Além de Júpiter, quem também está fazendo um movimento aí, embora sutil, embora seja um aspecto menor, é o planeta Saturno, o cobrador, o auditor, o estruturador. Saturno, que atualmente trafega o signo de Aquário, signo da sua regência. Este Saturno faz um semissextil a Netuno. O semissextil é um aspecto menor, é um aspecto de 30 graus, e é o último aspecto que Saturno faz a Netuno antes da conjunção entre eles, que já vai acontecer ali em 2026 no signo de Áries. Então, eles estão aqui, vamos dizer, aquela confirmação final de tipo, vamos encontrar, marcamos uma reunião, e aí, vamos dizer, se no dia anterior a gente confirma para saber se está tudo certo sobre o nosso encontro, a nossa reunião. Então, para você ver como o Maio está importante, porque tem vários planetas lentos conversando entre si. Além disso, além dos aspectos, a gente já sabe que Júpiter, esse cara que está movimentando muita coisa atualmente, Júpiter entra em Áries. Júpiter tem estado em Peixes desde o final de dezembro de 2021, e agora ele faz um ensaio da sua passagem por Áries, entrando em Áries agora em maio, fica em Áries até o mês de julho, quando ele retorna mais um pouquinho para Peixes. Então, esse Júpiter está realmente botando para quebrar. Além disso, nós ainda temos Mercúrio ficando retrógrado no dia 10 de maio. Nós também temos as movimentações dos planetas mais rápidos, né, que são exatamente Mercúrio, Vênus, o próprio Marte, esses planetas mudando de signos e também conversando entre si, fazendo aspectos importantes aos planetas mais lentos, que vão colorindo aí o desdobrar desse mês para nós. E, principalmente, tem um outro momento super importante, simbolizado por Marte, que é quando Marte entrar em Áries, Marte vai entrar em Áries lá pelo final do mês, que é um signo regido por ele, é a sua primeira casa astrológica. Um pouco depois, quando Marte passa pelo início de Áries, geralmente Marte também atinge a declinação 0 ao norte. Isso é geralmente um momento importante porque sinaliza um novo ciclo de Marte na astrologia mundana. E esse ciclo de Marte é compreendido por 2 anos, portanto, a gente tem muita coisa que a gente pode analisar, inclusive a respeito de conflitos bélicos, a partir desse novo ciclo de Marte que a gente tem inaugurado no final desse mês. Então, esses são os movimentos mais significativos. Agora, eu vou passar com você o dia a dia desse mês de maio, em ordem cronológica, para a gente ir vendo o que acontece aí, como é que esse mês está recheado. Então, como eu disse, aqui nós temos o dia 1º de maio, e o primeiro movimento importante que nós temos aqui é Vênus, que vai entrar em Áries já no dia 2 de maio. Vênus entra... aliás, já entrou, né? Eu vou até dizer que estou gravando esse vídeo no dia 4 de maio, hoje é quarta-feira,
4 de maio, então Vênus efetivamente já entrou em Áries, que não é, ao contrário do signo de Peixes, onde ela estava toda linda, toda formosa, toda romântica. Áries não é um signo afim com Vênus, porque já é um signo mais belicoso, mais agressivo. Quando Vênus está em Áries, ela não está na melhor das formas, porque ela está, vamos dizer, ela está em ambiente hostil, e isso modifica muito a atitude dessa Vênus, e, consequentemente, como ela representa, simboliza os nossos valores e simboliza também a maneira de expressarmos afetos, significa que durante esse período, quando ela passa por Áries, a gente tende a ter a expressão desses afetos muito mais agressiva, talvez um pouco abrasiva, mais direta. Não é uma Vênus tão romântica, tão passiva, pelo contrário, ela vai atrás do que ela quer. Então, no dia 2, nós já temos Vênus ingressando em Áries. No dia 3, nós temos aquele aspecto entre Júpiter e Plutão que eu já havia mencionado. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, da multiplicação. Ele é um grande fermento na astrologia. E ele aumenta tudo que toca. Plutão, por outro lado, é o planeta das profundas transformações, da sombra, mas também de grandes riquezas. Júpiter também é um planeta associado com riquezas. Então, os dois juntos, a gente está falando de riqueza ilimitada ou de grandes potências, de grandes poderes. Então, quando eles dois estão em cooperação, a gente pode perceber que é um período que favorece aumento de riquezas, um crescimento nesses assuntos relacionados com mineração, por exemplo, com grandes riquezas, com metais em geral, metais que são tirados do solo. E, em termos mais genéricos, Júpiter em bom contato com Plutão favorece que a gente fomente aquilo que nós começamos lá em 2020, porque lá em 2020 eles começaram um ciclo novo. Então, o que quer que você tenha começado lá em 2020, agora isso tem oportunidade de ser fertilizado, de ser adubado, de a gente botar mais um pouquinho de fermento para ver essa massa crescer. A gente só tem que ter cuidado para que a gente não bote mais fermento do que tem massa, para que essa nossa massa não fique solada e que a gente cresça com sustentação, que a gente cresça com lastro, que a gente cresça com responsabilidade, principalmente. Então, Júpiter, em bom aspecto com Plutão, favorece que a gente fomente um pouco mais aí da nossa busca de expansão. Isso não vale apenas para o material, vale principalmente para a nossa busca de expansão espiritual. No dia 4, você vê que o mês está bem movimentado, que praticamente todos os dias tem algum planeta se movimentando, né? Então, nesta primeira semana de maio, aliás, a gente tem movimentos muito bacanas, muito positivos no céu, porque primeiro tem esse sextil entre Júpiter e Plutão, depois 3 planetas, né? O Sol, que na verdade é um luminar. Nós vamos ter Sol fazendo bons contatos com Urano e com Marte. Então, esses 3 aí, Sol, Marte e Urano, passam a primeira semana de maio numa conversa muito boa, muito inventiva, muito ousada, sugerindo ineditismo, sugerindo inovação, sugerindo possibilidade de boas mudanças que são criadas por nós, sugerindo que a gente está predisposto, que a gente tem essas mudanças muito favorecidas. Então, já no dia 4, nós também temos Marte fazendo um sextil com Urano, então é um aspecto de cooperação. No dia 5, o Sol faz conjunção a Urano, propiciando também essa possibilidade de renovação, de modernização, de novidade na nossa vida e na maneira como a gente expressa a nossa identidade no mundo. É hora de a gente experimentar, de testar coisas novas, não é hora de repetição. Logo na sequência, a gente tem o Sol também numa boa conversa com o próprio Marte.
que ainda está em Peixes. Lembrando que o Sol atualmente trafega Touro, Marte atualmente trafega Peixes. E esse também é o primeiro aspecto maior entre o Sol e Marte. O Sol está se distanciando gradativamente de Marte para fazer oposição a Marte, que é um aspecto importante do ciclo de retrogradação de Marte, que vai acontecer a partir de outubro. Então, o Sol está começando a se distanciar, fazendo aspectos crescentes a esse planeta Marte. Mas esse aspecto agora é um aspecto também de cooperação, de camaradagem, o que significa que essa primeira semana de março, perdão, a primeira semana de maio está muito potente, criativa, inventiva, favorecendo mudanças, favorecendo liberação, favorecendo ousadia e a gente realmente tentar coisas novas, incrementar a nossa ação e a nossa expressão com coisas não experimentadas antes, com inventividade, como eu já disse. Aí a gente fecha a primeira semana de maio com a Lua já na fase crescente daquele ciclo começado por um eclipse. O que a gente tem já começando na segunda semana? Nós temos Mercúrio estacionado para entrar em retrogradação no dia 10 de maio. Pois é, nova retrogradação de Mercúrio, que fica retrógrado dessa vez em Gêmeos, uma das suas casas astrológicas. Vamos lá. Mercúrio estaciona no dia 9 para entrar em retrogradação. Eu vou avançar aqui, que eu estava esquecendo de mexer essa roda aqui. Então, Mercúrio estaciona no dia 9 de maio, a 4h50 do signo de Gêmeos. Ele fica retrógrado a 4h50 no dia 10. Agora, olha só que interessante. Mercúrio já vem percorrendo a zona sombria de retrogradação desde o dia 25 de abril. A zona de retrogradação deste ciclo de retrogradação de Mercúrio vai de 25 de abril até 17 de junho. O que é a zona de retrogradação? É exatamente o período que Mercúrio vai levar para percorrer esses graus por onde ele retrograda. E isso inclui não apenas o período de retrogradação, mas os períodos em que ele também percorre esses graus direto. Então, lá no dia 25 de abril, Mercúrio passou por 26 de Touro, que é até onde ele vai voltar nessa retrogradação. Então, ali começa a contar o ciclo de retrogradação. Ele avança, chega até 4 de Gêmeos, retrograda, volta até 26 de Touro, volta ao movimento direto no dia 3 de junho, mas ele vai levar até o dia 17 de junho para percorrer de volta pela terceira vez esses graus, chegando de novo até o grau 4h50 de Gêmeos. É isso que a gente chama de zona sombria de retrogradação. Então, a partir de 10 de maio, nós também temos Mercúrio retrógrado. Olha que interessante que é exatamente nesse mesmo dia que Júpiter entra no signo de Áries. Neste horário aqui, Júpiter ainda não tinha entrado. Aqui já à noite, no dia 10, eu não olhei o horário exato que Júpiter ingressa em Áries, mas 10 de maio, nós temos Júpiter entrando no signo de Áries, que é uma dinâmica muito diferente de Júpiter em Peixes, sendo que Peixes é uma das suas casas astrológicas. É um signo de água, é um signo mutável, é um signo de inclusão, de benevolência, de gentileza, de pensar nos outros, de pensar no todo, de nos conectarmos com essa unidade. Em Áries é exatamente o contrário disso. Áries é o signo que fala do indivíduo, do meu umbigo, de eu me expando em Áries, adotando ações muito individuais, adotando atitudes que vão enfatizar a minha autonomia pessoal, que vão
enfatizar a minha individualidade. Então, é um Júpiter mais fogoso, mais ativo, mais dinâmico e atirado. O que a gente vai fazer com Júpiter em Áries é focar nos nossos projetos individuais, nos nossos projetos pessoais. A gente vai falar mais de Júpiter em Áries lá na frente, quando ele entrar. Possivelmente eu vou dedicar mais tempo para falar sobre isso nas próximas semanas. Então, 10 de maio, você já viu que é um dia bastante importante. Mercúrio retrógrado, Júpiter em Áries. Já no dia seguinte, já em Áries, esse Júpiter faz a semiquadratura a Urano. A semiquadratura é um aspecto de 45 graus. Como a gente sabe, Urano está chegando agora no grau 15 de Touro. Então, se Júpiter chega no grau 0 de Áries, de 0 de Áries para 15 de Touro, são exatamente 45 graus. Então, a semiquadratura é um aspecto de fricção, quer dizer assim, a gente está ali numa irritação que ela não está plenamente consciente, que a gente ainda não é uma irritação suficiente para eu ir lá e confrontar você, e falar com você, e esclarecer as coisas, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui numa predisposição, aqui meio de maus bofes, então, é um período de fricção. Júpiter é um planeta muito associado com viagens, é um planeta associado com essa busca de expansão das fronteiras. Então, é um planeta que ele se associa muito com também crescimento de tecnologia, de um modo geral. Então, esse aspecto Júpiter-Urano pode significar alguns acidentes, situações inusitadas ou imprevistas ou inesperadas, provavelmente provocando problemas no contexto de turismo, no contexto de viagens. Então, é um período também para a gente estar mais alerta. Indo adiante, o que mais que a gente tem? No dia 13, nós temos o Sol fazendo conjunção ao nodo norte. Aqui eu estou usando o nodo verdadeiro. Esse pode ser um período interessante para a gente refletir um pouco mais de perto sobre os nossos propósitos. É exatamente o trânsito do Sol pelo eixo nodal que faz com que as lunações do período sejam eclipses, porque essas lunações vão acontecer próximas ao eixo nodal. E a outra coisa interessante é que, já no dia 15, a dona Vênus de Áries, lembra que Vênus entrou em Áries no dia 2 de maio, essa Vênus ariana vai estar aqui junto com o Quiron em Áries. Então, a gente tem uma Vênus em Áries conjunta a Quiron, que pode significar aí alguns dias em que a nossa autoestima está aí um pouco mais sensibilizada, nós estamos um pouco mais melindrosos, a gente está muito na base do bateu, levou, se sentindo ofendida por qualquer coisa, ou também não querendo levar muito desaforo para casa para a gente se defender. E é interessante a gente notar que no mesmo dia nós temos dois pontos muito delicados, dois aspectos delicados acontecendo. Além de termos Vênus, que é um planeta associado com valores, com autoestima, com relações, essa Vênus conjunta a Quiron, que já fala dessa coisa muito suscetível, muito dolorosa, nós estamos nos sentindo muito inseguros, nós estamos nos sentindo muito expostos até, né? No mesmo dia, nós temos o Sol quadrando Saturno em Aquário. Também não ajuda. Por quê? Se Vênus representa autoestima, senso de valor, o Sol é a própria identidade, é a maneira como também nos percebemos, é a maneira como também estamos buscando realizar a nossa identidade no mundo. E um Sol em aspecto tenso com Saturno sugere um período de muita insegurança, de muitos medos e receios, de nós também estarmos nos sentindo um tanto incertos, de termos dificuldade
de realizarmos esse nosso projeto no mundo por causa das nossas inseguranças. Ou seja, a gente tem um miolo de maio bem chatinho, bem difícil, assim, muito choroso, muito sensível. Por quê? Esse é o cenário que prepara o eclipse do dia 16 de maio. No dia 16, nós temos um eclipse total da Lua. Vamos mostrar aqui o mapa do eclipse total, que, ao contrário do eclipse do dia 30 de abril, que estava muito fofo, né? Um eclipse em Touro, conjunto ao Nodo Norte, regido por uma Vênus muito fofa, conjunta a Júpiter, lindíssima. Ao contrário de tudo aquilo, nós temos um eclipse bem difícil, um eclipse muito tenso, um eclipse já bastante complicado. Por quê? Primeiro, porque a Lua está conjunta, a Lua está em Escorpião, que é o signo da sua queda. Escorpião é um signo muito desagradável para a Lua, porque ela não está confortável. Escorpião é o oposto de Touro, que é o signo da sua exaltação. Se em Touro a Lua é uma convidada ilustre, cheia de honrarias, em Escorpião, ela está numa terra completamente estranha e hostil a ela. Então, Escorpião não é um signo confortável para a Lua, ela se torna muito defensiva. Como se não bastasse, é um eclipse em que a Lua está conjunta ao Nodo Sul. Então, é um eclipse que fala de termos que lidar com questões do passado, de termos que liberar questões que estavam ali estagnadas. É um eclipse que favorece, sim, liberações, finalizações, porém com muita tensão. Além do mais, Vênus continua sendo regente de Touro, é claro. E neste eclipse, Vênus, que é o outro planeta feminino, ao contrário do eclipse de Touro, essa Vênus está, vamos dizer assim, meio detonada. Por quê? Como eu já disse, Áries é oposto a Libra, que é a segunda casa astrológica de Vênus. Portanto, quando Vênus está em Áries, ela está em detrimento. Áries também não é um signo favorável para Vênus, como se não bastasse, como eu já disse, ela está conjunta a Quíron, que abre as nossas feridas. Os dois formam um dueto, ou seja, eles estão sem contatos com o restante do mapa, o que torna essa conjunção de Vênus com Quíron ainda mais aguda. E ainda, a coisa mais importante também sobre esse eclipse é o fato de ele ocorrer fazendo uma quadratura a Saturno, que é o foco, né, de uma T-square, de uma cruz T. Então, aqui você vê Lua, Nodo Sul, fazendo oposição ao Sol e ao Nodo Norte, e, simultaneamente, quadrando um Saturno em Aquário, uma quadratura próxima de menos de 1 grau. Ou seja, esse é um eclipse extremamente intenso, mais diferente do eclipse do dia 30 de abril, também é um eclipse tenso, é um eclipse bastante complicado. O contexto em que ele ocorre não é um contexto fácil. Então, mês de maio, esse miolo aí do mês de maio está um pouquinho mais difícil. Seguindo adiante, a gente vai falar mais desse eclipse lá para frente. Seguindo adiante, o que mais nós temos? No dia 17, é o primeiro contato que Saturno, que está aqui a 24 de Aquário, ele vai fazer aquele semissexto que eu tinha falado com Netuno. Agora, na verdade, esse aspecto entre eles vai acontecer praticamente pelo mês inteiro, porque
Saturno já está começando a perder um pouco de velocidade, porque ele vai ficar retrógrado no mês de junho, então ele já está gradativamente perdendo um pouco de velocidade, de maneira que a velocidade dele vai ficando mais próxima da velocidade de Netuno. Então, ele vai ficar praticamente o mês todo, olha, de pareia com esse Netuno. Netuno a 25 de Peixes, Saturno a 25 de Aquário, eles ficam aí muito próximos, ó, com diferença de 1 ou 2 minutos de distância do aspecto exato, ao longo do restante das 2 semanas seguintes. Então, o que isso significa, né? Como a gente sabe, Saturno é o planeta das estruturas, da construção, da segurança, da realidade. Já Netuno é um planeta que fala de sonho, de fantasia, de outras esferas, de outras realidades. Então, os dois juntos, o ciclo desses 2 planetas juntos, vem falar principalmente da materialização de novos ideais. Netuno é um planeta de utopias. Então, Saturno, Netuno, fala dessa busca de materializarmos ideais. Agora, lembra que este é o último aspecto de um ciclo que eles começaram lá no início da década de 90. Saturno e Netuno têm um ciclo de 36 anos. Eles levam 36 anos para se encontrarem de novo. Eles vão se encontrar lá em 2026. Aliás, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Saturno, Netuno. 2026, exatamente. 20 de fevereiro de 2026, eles vão se encontrar no grau 0 de Áries. Essa conjunção vai ser muito forte, muito potente. E, olha, agora Júpiter vai entrar nesse grau 0 de Áries no dia 10 de maio. A gente já pode começar a antecipar algumas coisas. Mas, voltando ao que eu dizia, então, a última conjunção que eles fizeram, que começou esse ciclo de 36 anos, não é 36 redondo, é 35,9, mas é quase lá. A última conjunção que eles fizeram aconteceu ali em Capricórnio, em 1989. Nesse período, eles fizeram 3 conjunções, em março, em junho e em novembro de 89. E você sabe o que estava acontecendo lá, né? Entre 88 e os primeiros anos da década de 90. Foram todas aquelas mudanças geopolíticas, especialmente na Europa. E a gente está tendo as repercussões até hoje. Então, este é o último aspecto que esses 2 estão fazendo antes de se encontrarem de novo. Então, é bem interessante esse aspecto, é importante nós olharmos para, especialmente as pessoas que estavam vivas naquela época, olharem como é que a sua vida se desenrolou, os sonhos que você materializou de lá para cá. Então, esse aspecto ele é tão interessante, como eu disse, como eles vão estar numa velocidade próxima, porque Saturno está desacelerando para retrogradar em junho, eles vão ficar ali pau a pau, né? Caminhando juntos ao longo dessas 2 últimas semanas do mês de maio, mas o aspecto nas efemérides é considerado exato no dia 17 de maio e depois no dia 31. Mas eles vão estar aí caminhando juntos ao longo desses dias seguintes. Bom, e aí eu vou voltar aqui de novo. Então, isso era 17 de maio. No dia 18, nós temos Marte conjunto a Netuno, e, obviamente, se ele vai estar conjunto a Netuno simultaneamente, ele também vai estar fazendo esse semissextil a Saturno. Então, Marte conjunto a Netuno é um momento de ativar muito a nossa imaginação, mas também é um período para a gente ter um pouco de atenção com essa motivação,
porque ela pode estar muito, não muito clara. Marte conjunto a Netuno, às vezes a gente precisa de um esforço maior para se motivar, e não é aquele esforço óbvio. Marte com Netuno, a gente se motiva estimulando a nossa imaginação. A gente se motiva com poesia, a partir da sensibilidade, a gente se motiva também pensando nos ideais coletivos. Então, é um movimento também importante. Marte em Peixes, ele também não está tão confortável, porque, lembra, Marte rege Áries, então, Marte em Áries, ele está focado no que ele quer, e quando ele está em Peixes, ele não foca no que ele quer, ele tem que pensar em todo mundo antes. Então, é um posicionamento também um tanto melindroso para Marte, e a conjunção com Netuno torna isso uma repetição. De qualquer maneira, é um período que a nossa energia física pode estar um pouco comprometida, a gente não se sente assim tão forte, tão determinado, a gente não está com toda aquela gana de ir e brigar pelas coisas, porém, é um período excelente para todos os criadores, para todas as pessoas que trabalham em profissões de ajuda, em profissões onde é necessário exercer solidariedade, empatia, pensar nos outros, colocar os outros em primeiro lugar, e também todas as atividades onde a gente vai também colocar a nossa criatividade em primeiro lugar. Então, Peixes é um signo muito associado com a dança, com as artes em geral, e definitivamente essa conjunção ela é muito favorável para as atividades artísticas, poéticas, musicais. Seguindo adiante, no dia 19, eu não falei que o dia a dia estava cheio de movimentos importantes? No dia 19, o Sol faz trígono a Plutão. Eu esqueci de mencionar, né, que lá no dia 15, além de o Sol quadrar Saturno, ele também faz um sextil a Netuno. Mas, então, 19, o Sol faz trígono a Plutão, ele se recupera desse período aí duvidoso de quadratura com Saturno, e ele regenera a sua força. No dia 20, é interessante também, dia 19, o Sol faz trígono a Plutão, e no dia 19, o Mercúrio, que já está retrógrado, também vai fazer conjunção a Júpiter. Aqui, aliás, faz sextil a Júpiter, perdão, estou trocando as coisas. Esse Mercúrio A1 de Gêmeos faz um sextil com Júpiter A1 de Áries. Então, esse também é um bom momento para a gente pensar nos nossos planos de expansão individual daqui para frente, revisar esses planos também. Lembra que esse aspecto de Mercúrio a Júpiter, ele é um dos aspectos que acontece 3 vezes. Por causa da retrogradação de Mercúrio, tem alguns aspectos que ele faz 3 vezes. Um deles é o trígono a Plutão, o outro é esse sextil a Júpiter. E aí, no dia 20, nós temos o Sol ingressando em Gêmeos. 20 de maio, o Sol já entra no signo de Gêmeos, inaugurando a temporada geminiana. Parabéns aí para todos os geminianos. No dia seguinte, dia 21, este Sol faz a conjunção interior a Mercúrio, ou melhor, Mercúrio faz a conjunção ao Sol, porque Mercúrio é o mais rápido. A conjunção interior de Mercúrio ao Sol é o ponto alto também desse ciclo de retrogradação de Mercúrio. Essa conjunção vai acontecer ali no grau 0 de Gêmeos, então potencializa bastante essa retrogradação por Gêmeos. Indo adiante, para a gente começar a finalizar tudo isso aqui, no dia 22, é a vez de Marte ter uma boa conversa com o Plutão capricorniano. De novo,
depois de ficar ali um pouco duvidoso também no contato com Netuno, esse Marte recupera uma parte da sua força ao conversar com a sua oitava superior, que é o planeta Plutão, fazendo um sextil a ele. Então, a gente já tem aí a nossa força um pouquinho mais turbinada, representada por esse aspecto de Marte com Plutão. E, gente, que mês que não acaba, né? É muita coisa acontecendo dia a dia. No dia 23, o próprio Mercúrio também vai fazer... O próprio Mercúrio também faz um bom contato com Marte, ainda no signo de Peixes. Mercúrio volta a Touro. Lembra que ele já tinha entrado em Gêmeos? No dia 23, ele regressa a Touro, retrógrado, e topa no caminho com o planeta Marte. Então, também é um bom momento para a gente repensar as nossas atitudes. Lembra que Mercúrio retrógrado, aliás, planetas retrógrados sempre sugerem um período de revisão na área de atuação daquele planeta. E no dia 23, esse Mercúrio faz um bom contato com Marte. Aí, no dia 24, é o dia em que Marte entra em Áries, a sua primeira casa astrológica. Então, aí sim, esse Marte está cheio de força, de gana, de energia, motivado. É um Marte de fogo, é um Marte em casa. Sai da frente porque esse Marte vai passar. E uma coisa muito importante é que esse Marte vai fazer uma conjunção com Júpiter dentro de casa. Essa conjunção de Marte a Júpiter já acontece no dia 29 de maio. Esse final de mês também está super turbinado. Se o miolo do mês de maio está meio detonado, cheio de incertezas, de dores e de tretas, o final do mês a gente já termina com a corda toda, a gente já termina com muita energia, com muita vontade de recuperar o tempo, de fazer as coisas darem certo. Porque olha a sequência. Marte ingressa em Áries no dia 24, no dia 25, Mercúrio faz o segundo trígono a Plutão. Mercúrio, a partir de Touro, conversa com Plutão de novo. No dia 28, a dona Vênus volta a ficar linda e maravilhosa, porque ela ingressa em Touro, a sua primeira casa astrológica, aonde ela está muito poderosa, muito sensual, muito dona de si. Então, 28, Vênus ingressa em Touro. No dia 29, Marte faz conjunção a Júpiter no comecinho de Áries. No dia 30, a gente tem a Lua Nova, já acontecendo a 9 de Gêmeos. 30 de maio, a 9h03 de Gêmeos, às 8h31 de Brasília. E terminamos o mês com Saturno, mais uma vez, fazendo o aspecto de semissextil exato a Netuno. No meio disso tudo, também no dia 30 de maio, logo depois de fazer a conjunção com Júpiter, esse Marte ariano, olha, a gente vai ter aqui, na sequência, Júpiter, Marte e Quíron em Áries, embora não a conjunção Marte-Quíron ainda demore para acontecer, vai ser já no mês de junho, mas o que é importante sobre o dia 30 de maio é que Marte, como eu já tinha dito, chega na declinação 0 ao norte. Isso é um sinalizador de que estamos começando um novo ciclo de Marte. Eu vou aproveitar e mostrar aqui esse mapa de quando Marte chega nessa declinação 0, que é o mapa que a gente olha e vê como é que os assuntos marcianos ou marciais vão reverberar pelos próximos 2 anos. Esse ciclo de Marte é importante principalmente para a gente ver conflitos bélicos, para a gente ver especialmente a ação de nações que são vistas como muito marciais também. Então, você vê que esse mapa traz um Marte conjunto a Júpiter ali no começo de Áries, esse Marte muito fortalecido, muito potente,
ele faz um sextil, ele recebe um sextil de Lua e Sol, porque isso acontece no dia da Lua Nova. Nós temos Lua e Sol conjuntos aqui em Gêmeos. Isso aqui é o mapa levantado para Brasília. Então, isso aqui está na primeira casa do mapa de Brasília. E o próprio Marte com Júpiter está na casa 10. Então, aqui tem uma ênfase muito grande no poder governamental e também na imagem dessa nação. Então, não vou falar muito disso por enquanto, porque eu também vou ver se eu consigo analisar esse ciclo de Marte, inclusive trazendo o mapa astrocartográfico, que é um dos melhores para a gente analisar. Então, gente, esse é o mês de maio. Não é pouca coisa. Quando eu disse para você que era um mês que estava recheado de muitos acontecimentos, de aspectos, de novidades, eu não estava brincando, né? Você vê, eu acho que olha o tempo que eu estou aqui falando, porque é um mês realmente de muitos movimentos importantes acontecendo. O que a gente pode fazer com tudo isso? A gente pode aproveitar, anotar todos esses movimentos, se planejar, se programar para tirar proveito daquelas semanas que estão mais positivas, mais movimentadas. E quais são? A primeira semana de maio e a última. Essa primeira semana e a última semana são semanas que são bastante positivas, com muita energia, com muita busca de expansão, com muita vontade de fazer as coisas avançarem. Em compensação, o miolo, aí, a segunda e a terceira semanas, já estão bem melindrosas, já estão bastante tensas, devido aos movimentos, especialmente devido ao eclipse total da Lua, que acontece no dia 16, e devido aos movimentos de Vênus e do Sol. Vênus em contato com Quirón e o Sol em contato com Saturno. Então, o meio do mês ele está assim bem carregado, bem tenso, e a gente pode sentir um pouco essa sobrecarga, até mesmo na nossa energia. Então, a gente pode se cuidar, a gente pode se organizar para que as coisas estejam já bem resolvidas durante esse período. Eclipses, eles precipitam assuntos que já estavam ali crescendo em tensão. E a maneira de a gente evitar que as coisas piorem é lidar antes com esses assuntos, é tentar se antecipar, é não deixar para depois, é tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. Bom, então, esse é o mês de maio que a gente tem pela frente. Espero que você consiga se organizar e tirar proveito de todas essas informações. E, claro, também no mês de maio, a gente tem Dia das Mães, que já é no próximo domingo, dia 8. Então, eu também aproveito para desejar um excelente Dia das Mães para você, que é mamãe, e para todos os filhos. Aproveitando também para agradecer a minha mamãe, que me deu a dádiva da vida, que me deu esse grande presente da vida, e a minha mamãe, que também me criou, né? Minha mãe biológica faleceu quando eu era bebê ainda, então eu tenho o privilégio de ter duas mães. Eu agradeço as duas, porque eu sou o que eu sou por elas também. Então, parabéns a todas as mamães, e a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua escuta, muito obrigada pela graça da sua atenção de me ouvir até aqui. E eu desejo para todo mundo um excelente mês de maio, que a gente consiga fazer o melhor de tudo isso aí que o céu está simbolizando para nós. Até a próxima!